Aloha, galera! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a essa live surpresa! Exatamente! Sejam muito bem-vindos, João. Boa noite. Hoje aqui perguntas agora que eu respondo. Qual que é a sua dúvida, João, na remada? Luiz Felipe, faça uma pergunta imediatamente que eu respondo. Kutsan, Cristine, faça uma pergunta já que eu respondo para você, e esse é exatamente a live surpresa. Qual a sua dúvida, Leandrão? Manda para mim. Boa noite, Luiz. Tá todo mundo me ouvindo? Bárbara, fala, mestrão, oficial, Valéria. Porra, imagina. Manda já sua pergunta que eu respondo agora. Rio das Ostras na área. Eita, povo bom ali, hein? Muito legal a base. Fala já que eu pergunto, que eu respondo. Na verdade, essa é uma live surpresa para tirar dúvidas de vocês, tá? Eu tenho alguns recados aqui para falar para vocês. Enquanto isso, vamos, não esqueça de ir no link da bio, dar uma navegada lá na plataforma. Essa direta entre eu e vocês aqui, que é muito legal. Alguém quer já fazer uma pergunta? Então eu vou, Neto, Érico, faça já. Vocês não têm dúvidas nenhuma na técnica da remada? Aproveita pra gente tirar qualquer dúvida aqui agora imediatamente. Brasil muito bem hoje no sprint, prata. Se eu não me engano, eu acompanhei, mas eu tava num dia atribulado, não consegui ver muita coisa. Lembrando que quem tem gente me perguntando sobre o Além da Técnica. O que é o Além da Técnica? O Além da Técnica é um grupo fechado de assinantes pra gente discutir, onde tem aulas com muito conteúdo muito legal e conteúdo que fala não só de técnica, mas fala de muito outras questões que vão além da técnica, comportamento, treinamento, são 4 aulas mensais, então se você quer ver, dá um alô lá, dá uma olhada que vocês vão gostar. Realmente a gente tá falando um pouquinho do Tahiti, do pessoal do Tahiti que não tava lá. O Brasil foi muito bem, foi muito próximo da Nova Zelândia hoje, né? Então eles realmente fizeram uma prova de sprint espetacular, eles estão de parabéns, um baita de uma equipe. Sejam bem-vindos, e então é isso. Já que vocês não vão fazer nenhuma pergunta, eu estava assistindo agora há pouco uma palestra sobre equipes. Então eu vou falar um pouquinho sobre equipe, já que ninguém quer fazer uma pergunta. Bom, o esporte tem uma missão, né, de agregar valor, né? Então quando a gente está na canoa, a gente tem que pensar um pouco, pegando o gancho de ontem, do bate-papo, a gente tem que pensar em agregar valor para a nossa equipe. Como que a gente consegue agregar valor para a nossa equipe dentro da canoa havaiana? Como que a gente faz isso da canoa polinésia? Né? Então a gente tem uma jornada que a gente vive dentro para a gente ter uma equipe coesa, né? Lembrando a vocês aqui, podem começar a fazer pergunta, tem aqui uma câmerazinha, se quiserem me fazer pergunta ao vivo junto comigo aqui, é só entrar ou só fazer ali uma pergunta naquele maisinho ali. Então sejam muito bem-vindos, o som tá ok aí para vocês? Então, voltando, para você formar uma equipe e uma equipe coesa, se vocês estão gostando do bate-papo, manda esse coraçãozinho aí, já pega esse aviãozinho e manda com tudo. Não é fácil a gente ter essa formação de equipe, é uma missão. Como que a gente agrega valor para nossa equipe? Para a gente agregar valor para nossa equipe, a gente tem que dar valor para jornada. É uma jornada eterna de aprendizado. A gente é um processo de evolução permanente, que o resultado é um auto-questionamento da busca incessante de melhorias graduais. Tipo, learn more on, né? Learn mode on. A gente precisa estar sempre querendo melhorar pra gente poder seguir adiante. Olha lá, Brunão Salles. Salve, Marcelão. Comenta sobre a importância da medalha de prata da equipe brasileira em Londres no sprint, por favor. Vamos já então falar e eu já volto para o bate-papo aqui sobre a formação de equipe. Bruno, obrigado pela pergunta, obrigado pela presença. Logo mais aí a gente vai estar em Maceió. Não necessariamente a galera
precisa pensar só em performance, né? A Clínica da Remada Perfeita faz um movimento no clube, faz uma connection com valorizar mais o VA, entender um pouco mais o grupo, o clube, dar todo esse valor. Então fica a mensagem aí, Brunão. Cara, eu acredito que essa medalha hoje dos meninos que foram muito bem, né? Foram muito bem os meninos que remaram hoje, uma formação muito boa, todos os remadores muito bons, o nível tá altíssimo. E eles chegaram muito perto da Nova Zelândia, né? Foram assim, foi por pouco, assim, não foi uma grande diferença. Então, qual que é a importância dessa medalha? Cara, primeiro, a evolução do esporte no Brasil, né? Você vê que cada vez mais o Brasil leva mais atletas para o Mundial. Pensando que esse ano em Londres, pô, em Libra, né, não é barato ir, foram 160 atletas. Então você vê que o envolvimento das bases e o envolvimento dos próprios clubes, eu acredito que esse resultado tem muito a dizer, porque vamos pensar que também o Tahiti não tá lá, tá? Que seria mais um time muito forte, tá? Mas eles não estão, então é isso. Independente disso, o Brasil chegou muito próximo da Nova Zelândia, então tem uma questão importante nisso daí, que eu acredito que o nível está crescendo. Então, com esse nível crescendo, dia a dia, ano a ano, essa busca por melhorar, todo esse movimento todo de integração também aqui no Brasil, só pegando aqui um resultado como esse inspira muito e mostra. Bom, Gustavo, vai lá, mantenha essa questão. O nível técnico está aumentando, a determinação, a disciplina. Eu vejo esse resultado como um crescimento do VA no Brasil, nas bases, tentando profissionalizar um esporte aqui no Brasil que na minha opinião, assim, tá num caminho muito bom para profissionalização, mas ainda muito amador, né? Amador no que sentido? Não nesse sentido técnico, né? Na questão comportamental mesmo, do dia a dia aqui, dos eventos, dos clubes, da lida com as pessoas. Então, eu acredito que esse resultado do Brasil foi muito importante. É uma medalha num primeiro dia, assim, mostrando a força, né, da delegação. Então, poxa, muito bom o Brasil. Espero que eu tenha rodado um pouquinho aí e esse legado que vai vir aí junto com essa medalha. O que o VA no Brasil está em um bom caminho. O VA está em um bom caminho, está em ascensão, Gustavo. Ele tá em franco crescimento, muitas bases nascendo, muitas eu diria para você, não só bases crescendo, como as próprias bases crescendo também, né? Então, como nasce base, mas as próprias bases que existem também crescem. Então, isso é muito importante e cai um pouco no bate-papo de ontem, que é a importância de a gente tentar integrar esse crescimento e fortalecer o VA e ter um olhar um pouco maior sobre isso. Tá? Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, manda bala aqui. Paty, se quiser fazer alguma pergunta, qual sua dúvida, mande aqui pra mim. Gabriel Batuba chegando, boa noite. Nani, muito legal, todos vocês por aqui, muito feliz de estar podendo bater esse papo com você. Enquanto vocês não mandam pergunta, eu vou continuando aqui com a equipe. A equipe, quando você estiver com amor pelo esporte que só cresce. Boa, Clau, é isso aí. Majorri, muito legal. Como eu vinha falando da equipe, para você formar uma equipe coesa não é fácil, né? Não é fácil. Você precisa estar super alinhado com a entrega, né? Com essa busca incessante por melhoria gradual. Assim, quando você chega, você com uma equipe. Paty, o tema de hoje é você fazer uma pergunta que você tem dúvida para mim aqui. Tá? Qual a sua dúvida hoje na remada, na técnica, em qualquer situação de canoa, pode falar aqui. Quando a gente... É muito interessante, porque a pergunta do Bruno, quando a gente chega no auge, por exemplo,
né? Como aconteceu hoje com a equipe do Brasil que ficou em segundo, né? Quando a gente chega num pódio desse, atrás da Nova Zelândia, né? O que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que pensar o que é preciso mudar para a gente chegar lá, né? Tem um pouco de um olhar assim, de falar assim, pô, a gente foi muito bem, mas tá ótimo. O que a gente poderia dar uma evoluída sempre com aquela humildade da gente poder crescer todo dia um pouquinho. Ó, Mônica, amanhã nossas meninas 50 a mais daqui do Macaira competem. Muito amor por elas lá em Londres, muito legal, vamos torcer por elas amanhã. É uma grande experiência estar lá trocando nas raias com grandes equipes, né? Isso é fundamental. Seguindo no bate-papo aqui, enquanto ninguém faz uma pergunta aqui, se quiser fazer uma pergunta ao vivo comigo também pode fazer, é só você entrar aqui nessa câmerazinha e me mandar o convite aqui, eu boto você para dentro da live aqui. Meu, um ponto importante aqui para ter uma equipe coesa, um time forte, com um propósito, precisa ter disciplina. A disciplina é algo primordial para a gente poder conseguir chegar com uma equipe em algum lugar ou qualquer lugar que seja ele dentro dos objetivos aqui do clube ou da equipe, ou nem que seja fazer uma travessia de 200km, entendeu? Como que a gente faz esse processo da disciplina? A gente cria hábitos de excelência, a gente tem que ficar dia a dia tentando criar hábitos, porque é muito fácil a gente acordar e a gente não entregar o treino, a gente não ir dar o treino, ou não ir treinar, ou enfim, a gente pular fora e dar um descanso. Isso desmotiva você. Então, para você crescer uma equipe coesa, você precisa ter muita disciplina, criar esse hábito de excelência, de buscar a eterna busca, a eterna jornada do aperfeiçoamento, né? Não tem como, né? E a gente precisa ter alguma coisa muito importante, que é saber dizer não. É dizer não para as coisas que você gosta de fazer e priorizar o que você tem que fazer para chegar naquele objetivo. Então não é fácil, mas é viável, depende de você, vem de dentro de cada um e dentro do propósito da equipe. Ó, Martins mandou aqui, ó, uma pergunta. Poxa, muito legal, Martins, muito obrigado pela pergunta aqui. Vamos lá, qual a sua opinião quando a divisão de categorias não deveria ter mais faixas? Categoria 50 a mais, por exemplo, a diferença física entre um atleta de 50 anos e outro de 59 é muito grande. Olha, eu concordo com você, mas eu acredito que em outras modalidades eu vejo as categorias em 5 anos. Eu acho que as corridas de montanha, se eu não me engano aqui, eu percebi que talvez elas tenham essas divisões de 5 anos. Cara, eu acho que realmente há uma diferença grande de uma pessoa que tem 59 para uma pessoa que tem 50. Eu concordo com você, mas é um processo, né? A gente está ali, você está tentando desempenhar o melhor do seu papel dentro da sua condição física que você está naquele momento. E eu vejo atletas me procurando agora, por exemplo, e conversando com outros atletas que eles estão se preparando, eles estão no final, né? Então, eles estão no final da fase deles, da categoria 58, por exemplo, ou 48, enfim. E veio me procurar querendo falar assim, Marcelo, vamos fazer um trabalho para eu ser campeão do mundo com 60 a mais? Entendeu? Então, olha só a proposta dessa atleta maravilhosa. Não vou revelar o nome aqui, mas é uma casca grossíssima. Ela vai contar comigo porque ela precisar, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa que está chegando, por exemplo, eu tenho um outro amigo conhecido que rema, ele vai sair do Master 40 para entrar no 50. Ele está no mesmo propósito, ele está super animado porque ele vai chegar numa categoria onde ele está muito bem e ele já tem resultados nessa categoria que ele está mesmo no fim do processo dele dentro da faixa etária. Eu acredito que, por enquanto, eu acho que não deveria mudar, não vejo criar mais categorias, eu acho que está sendo bem elaborado isso. É uma questão realmente de treinamento, e o esporte vem crescendo muito, né, Martins? Espero que eu tenha
respondido sua pergunta aqui. Paty, muito legal, obrigado pela sua pergunta aqui. E outra, lembrando vocês, pega esse aviãozinho, manda um alô pra galera que começou de sopetão sem avisar. Essa é muito boa. Também para vocês darem uma passadinha no link da bio, onde tem lá a plataforma nova da Remada Perfeita com várias informações. É muito importante, quem não se cadastrou, vá lá, tá? E também pode ir no YouTube dar uma força pra gente, que tá sendo muito legal o YouTube crescendo toda semana. Paty, vamos lá. Marcelo, prova curta de 5K. Vai com tudo na explosão ou melhor planejar o trajeto? Largou forte, mantém e nos metros finais rema com a vida? Muito boa pergunta, Paty. Eu acho que assim, essa pergunta sua ela tá muito boa e pode servir para outras pessoas. Uma prova de 5K é uma prova curtíssima, né? Então é uma prova que você tem que explorar o 5K inteiro com muita explosão. Não dá muito tempo de erro, né? Você faz uma prova longa de 18, 20, 26K, por exemplo, muita coisa pode acontecer. Uma 30K, né? 90. Então uma prova curta dessa, você precisa minimizar os seus erros ao máximo que você puder. Largar forte, com certeza absoluta, sempre, né? Pra vocês. Todo mundo aí ainda? Rapaz, aguenta aí que eu vou pegar uma vela. Pera aí, que acabou aqui a energia, mas só um minuto. Não saiam daí, que eu vou pegar uma vela aqui para continuar o bate-papo com vocês. Eu tentei fazer essa live um pouco mais cedo, porque eu sabia que ia entrar essa tufa que tá rondando aqui o Brasil. Ela tá subindo, né? Essa frente fria aqui, ela tá subindo aqui e... Deixa eu ver quantos nós temos aqui ao vivo. Tá todo mundo aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Que espetáculo, hein? Então vamos seguir aqui com a... Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui com a velhinha. Você tem que largar forte sim e pegar nos metros finais, você tem que continuar forte sim e dar um sprint para você fechar a prova. Concordo plenamente com você. É super importante você ter essa largada forte, manter a navegação e o caminho que você vai fazer. Ela também, numa prova curta, a estratégia tem que ser muito importante, muito boa, tem que fazer a leitura de corrente, mar e vento. Então, eu diria para você, Paty, que realmente você tem essa necessidade de fazer uma boa largada, boa estratégia de prova e não dar fôlego para ninguém, tem que treinar esse 5K muito forte. Vai em foco. Bom, vamos lá. Remar é estudo profundo de como melhorar a cada dia. Cara, com certeza, quando a gente começa a entender essa... eu vou apagar a velhinha aqui, galera. Quando a gente começa a entender a importância desse processo, né? A gente tem que seguir o processo. Luca, faz um favor pra mim, apaga a luz da cozinha, eu prefiro. Você faz esse favor pra mim? Quando a gente está na jornada, a nossa jornada que é a coisa mais importante, quando a gente está com a mente aberta, pra gente poder se dar não deixar o ego bloquear o aprendizado, aí sim, essa é a grande sacada que eu acredito e eu tenho certeza absoluta que o VAA entrega muito isso, tá? E de OC1? Paty, de OC1, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A leitura da estratégia de OC6 para OC1 é a mesma, tá bom? Eu fiz essa live antes hoje porque eu sabia que ia acontecer isso, mas vamos seguindo aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Rogério Mendes, ficará muito justa a divisão a cada 5 anos. O esporte está crescendo e será uma evolução muito boa. É isso aí, Rogério Reconnection. Já tô de volta, eu conectei na minha rede aqui agora, porque caiu a luz, a internet voltou. Boa, Rogério, muito obrigado pelo seu apontamento. Eu acho que vai espremer demais, vai estrangular, você tem toda a razão, concordo com você. Bom, Iraê, Luiz, alguém mais quer falar alguma pergunta? Bom, a gente com chuva, sem chuva, com vento e estamos com tudo aqui.
É isso aí. Tá todo mundo bem? Normal, guerreiro, quem sabe faz ao vivo. É isso aí, todo mundo aqui, Marcelo, que legal. Muito obrigado, galera, por vocês estarem aqui, mesmo diante desse apagão, quem sabe faz ao vivo. É isso aí, William, vou tentar o meu melhor agora na Aloha. Sim, quem treina, quem tá treinado, tava estudando muito isso agora, quem tá treinado, vai com confiança. Quem não está treinado e quem deixou de treinar, deixou de deixar, que é exatamente isso que eu estava falando aqui, enquanto vocês não faziam perguntas sobre o time, a disciplina, quem entrega, quem fez o dia a dia, vai chegar no dia da prova e vai conseguir entregar, tá? É isso aí. Fala, Felipe Trancoso, todo mundo aí, ó, alguém mais vai perguntar aí? Quila, faça uma pergunta, faz uma pergunta aí, boa noite, como é que tá Belém? Enquanto ninguém faz uma pergunta, vou eu aqui continuar falando sobre equipe. Até apareceu uma pergunta aqui. Eu falei da equipe para ser essa equipe coesa, eu estava falando que a gente precisa ter muita disciplina e criar esses hábitos, né, de excelência para a gente conseguir forte, né? A gente tem que priorizar o que tem que ser feito e não o que a gente gosta de fazer, quando a gente tem um propósito, né? Então isso é fantástico, tá? Então a gente vai seguindo aqui e o que acontece? O desconforto sempre gerando um crescimento, né? Quando a gente tem um desconforto, a gente sempre cria um crescimento. É a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações, tá? Então a gente precisa seguir firme nos nossos objetivos. Belém está ótima, quente e linda, estamos aguardando seu retorno. Estou tentando conversar com o Alan pra gente ver isso aí. Então eu vou seguindo aqui. O inimigo do crescimento é o conforto. Então se a gente fica muito confortável na nossa zona de conforto, o que vai acontecer? A gente estagna. Então a gente tem que estar sempre buscando uma inovação e um aperfeiçoamento da nossa técnica, da nossa equipe, para ela ser mais coesa, né? Eu estou falando de equipe e individual também, tá certo? Ninguém vai fazer mais pergunta aí, enquanto isso eu vou seguindo aqui. Saia da zona de conforto e chegue na zona de desconforto para você poder evoluir. Dói evoluir. Não é fácil. A gente tem que tomar decisões importantíssimas para a gente querer algo mais. Temos que sair da zona de conforto. Lizinho, sim. Como que a gente sai da zona de conforto? Então vamos pegar esse tema aqui e debater aqui um pouquinho. A gente sai da nossa zona de conforto quando a gente começa a fazer coisas que a gente não tá... Que dói, que você não tem tanta habilidade. Por exemplo, a gente tem que tentar extrair o melhor de cada atleta, de cada equipe. Então, às vezes a gente fala para as pessoas algumas coisas e a gente não tem nada contra a pessoa, né? A gente tem a favor dessa pessoa, mas em prol da equipe, em prol da cultura densa dessa equipe. Então é mais ou menos isso, tá? Sair da zona de conforto é a gente ter muita entrega para a gente poder chegar lá. Nossa, mó galera na live, ela cai, ela voltou e tá todo mundo aí. Boa, Felipe, vamos lá. Professor, me ajuda aí. Como conduzir e elevar a moral da equipe ao ser ultrapassado numa prova? Excelente pergunta, Felipe. Muito boa a sua pergunta, realmente. Gostei. E eu vou responder aqui o que eu sei, o que eu já senti, o que eu vivi, né? Não sei se é certo ou errado, mas é o que eu já vivi isso. Como que a gente eleva a moral? Primeiro, quando a gente tem uma canoa próxima da gente, que ela passa a gente, o que acontece? Naturalmente a gente começa a sair da nossa canoa e ficar preocupado com a outra canoa. Então o que acontece quando uma canoa passa a gente e a gente sai da nossa canoa? E a gente fica muito preocupado com aquela canoa. Então aquela canoa ganha mais moral e ela vai passando mais ainda e a nossa moral vai caindo. Então, o que eu acredito? Primeira coisa, quando a gente tá com uma canoa do lado e essa canoa tá passando, a primeira coisa é concentrar dentro da nossa canoa. E tem que ter, ou se você treina, tem os combinados que a gente tem que aprimorar. Então, um líder dentro da canoa pode já chamar a atenção, né? Galera, aqui, vamos na próximo hip, vamos aumentar um pouquinho, fazer a leitura da prova, né? Se tá
sentir a guarnição e falar, vamos dar um gás aqui para manter aquela rota junto com aquela canoa, colocar uma remada de velocidade para poder chegar junto ali com aquela galera, né, que tá, aquela canoa que tá passando. Mas na minha opinião, o primeiro, não sair da canoa, ficar dentro da sua guarnição mais focado e mais concentrado ainda na energia que tem dentro da sua canoa para poder fluir e acreditar, né? Então eu acho que isso é muito importante. Se vocês estão treinados, não entrar em desespero, trabalhar bem respiração, acreditar no conjunto, acreditar no treinamento. Por isso que o treinamento é muito importante, tá? Eu acho que essas são algumas coisas que a gente precisa ter, né, pra gente não perder o foco quando uma canoa ultrapassa a nossa. A gente tem que entender a leitura, entender a guarnição para poder exigir dela o que ela vai entregar. Também não adianta entrar em desespero e querer fazer sprint atrás de sprint, acabar com o gás da equipe, se de repente isso aconteceu no primeiro terço de prova ou tem 2 voltas e você tem que tentar não deixar aquela equipe afastar muito de você, né? E também tem um limite, né? Se você viu que aquela canoa foi embora, ela tá muito melhor que você precisa entender aquilo também e manter a sua qualidade de remada para você não fugir, tá bom, Felipe? Gustavo Nogueira Lemos: sinto que a continuidade é uma mesma formação e a consistência dos treinamentos elevam de forma significativa a sincronia, confiança e desempenho final. Para a equipe evoluir, é fundamental treinar junto. Sim, vamos lá, Gustavo. Eu acho que eu vejo algumas equipes que treinam individualmente muito e se juntam pouco, mas quanto mais se juntar, melhor vai ser. Então, quanto mais estiver junto, tanto dentro da água, na OC6, individualmente, ou também, digo mais, fora da água, numa trilha junto, numa praia, numa peixada, numa cachoeira, numa viagem juntos que não tem a ver propriamente com a canoa, isso também dá um poder enorme, diferente do que o métier da canoa e dos treinamentos. Você começa a conhecer as pessoas melhores. Então segue a dica aí, Gustavão. Bom, galera, tá todo mundo bem aí? Pô, tem uma galera aqui. Caramba, mó galera caiu e tá todo mundo aqui, cara. Poxa vida. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aloha, Marcelo Faria, seja bem-vindo. É a live bomba, né? Com essa previsão aí. A gente pode falar um pouco dessa previsão também, se vocês quiserem. Boa noite, Chile. Eu vi que você cadastrou na plataforma nova. Muito legal. Então, vou falar mais um pouquinho aqui, enquanto não vem outra pergunta, sobre a equipe coesa, tá? Tô fazendo um bate-papo diferente hoje, falando um pouco de um assunto e respondendo as perguntas, tá? Eu tive essa ideia agora, de repente, antes de entrar esse vento que tá chegando forte aqui, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Outra coisa importante de equipe e formação de equipe. Virou a OC6 em uma competição significativa da competição. Rogério Melo, virou a OC6 em uma competição significativa da competição? Você está fazendo uma pergunta para mim, se eu dei rule, eu não entendi, tá? Só para entender aqui, o Luciano Fatim falou que, 45 nós, tá encostando agora aqui, ficou a tarde inteira batendo noroeste aqui, aquela tensão, efeito Ilhabela, nunca sei se chega antes ou se chega depois, enfim, super aterrorizante hoje o dia aqui, quente, alucinante. Bom, Chile, Marcelo, sabe qual é a minha dúvida hoje assistindo o Mundial? As provas internacionais são sempre de V6 e não de OC6? Sim, elas sempre são com V6, tá? E V1. Por isso que a gente precisa treinar na V6 e na V1 também, tá? Aqui, se a gente quiser ir para um Mundial sul-americano, e é isso aí. Aqui, exatamente essas são as regras, tá, Chile? Bom, continuando falando da equipe, já que ninguém me pergunta mais nada, de como ter uma equipe coesa, vocês gostaram aqui da velhinha hoje? Se vocês gostaram da velhinha, manda um joinha aí, quero ver um monte de joinha aí, tá? Escolher pessoas. Como escolher as pessoas? A gente precisa ter, junto com a gente,
pessoas... A escolha de pessoas é super importante. E quem é uma pessoa? Como você escolhe uma pessoa? Eu vou falar aqui. Ó, tem uma pergunta do Marcelo Farias que eu já vou responder aqui. Como que a gente escolhe, só concluir aqui, de escolher as pessoas? A pessoa tem que estar disposta a doar tudo para a equipe, para o time, para a evolução. Esse é um quesito muito importante, mais do que qualquer outro. Se você tá com uma pessoa que tá querendo entregar muito, determinada, essa é uma pessoa importante. Integridade, transparência, né? O que é certo, né? Uma pessoa determinada. Esses são outros dois muito importantes. E o grande vilão da formação de um verdadeiro time, a gente sabe que é o ego, né? Falei bastante disso ontem, né? Então vamos lá. Marcelão, qual é o peso dos remadores influenciou no desempenho da canoa? Cara, se você tem 6 remadores com acima de 100 quilos, né? Então como que é isso? Mas qual que é a força desses 6 remadores? Também tem isso, né? Eles estão entregando bastante desempenho. Por exemplo, a distribuição do peso na canoa ela é muito importante, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 32 pessoas aqui. Caramba, cara. Uma live de repente sem luz, mó galera. Como que a gente distribui? Normalmente a gente põe o peso no meio da canoa, né? Agora, um leme leve, como Alexei, Cauê, né? Pô, Murilo, sabe? Nosso super... Como é que me foge? O Henrique. São as pessoas que eu tô lembrando aqui rapidamente, né? São mais leves no leme. Pô, isso ajuda bastante, né? Você ter um equilíbrio do peso dentro da sua canoa. Então, eu acho que o peso bem distribuído é super importante, tá certo? Alguém mais? Ah, não tô romântico não, acabou a luz mesmo aqui. A galera curtiu a luz à vela. Deu rule em uma prova, é o fim da competição? Agora eu entendi, Rogério. Cara, não. Deu rule, processo de desvirar, rápido, tira a água, começa a remar e vai embora. Claro que você vai fazer uma prova de recuperação. Se for uma prova de 5K, por exemplo, puxa, você vai concluir a prova porque tem que terminar na linha de chegada, entendeu? Não vai desistir. Agora, essa é a minha opinião. Se é uma prova longa, mas uma prova de 30K, por exemplo, pô, deu rule, arruma e vai embora. Por isso que existe um procedimento que, quando a gente treina o rule, ele é importante treinar o rule, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vambora, fazer o que tem que fazer. E foi super engraçado que, conversando com o Vaguinho no rule da OC4, é completamente diferente da OC6, né? Daquela situação. A OC4 não tem regra. O Deus nos acuda, vamos lá, junta e vamos com tudo, né? Então a gente fez um rule, né? Eu acho que encostou aqui, galera, o vento. A gente deu um rule, né? De OC4, que foi alucinante, né? Kalani Latanza, meu brother, caramba! Tô pra lançar o seu conteúdo, só que eu vou fazer primeiro um belo de uma programação pra isso acontecer, tá bom, querido? Um beijo grande na sua mãe, tá? E quando eu tiver por Niterói eu te dou um alô. Rafa Roi, vou tirar um tempo pra remar de V6 contigo. Pinho, isso aí. Adoro suas lives, obrigado, galera. Porra, muito legal, essa foi de repente e foi com tudo. Live Roots, aê, Ale. Na verdade é isso, a gente não deixa de fazer, né? Fernando, nossa, Neves, treinamento. Esse é um profissional de educação física, meu aluno do curso online, super dedicado, evoluindo muito. Por que nas competições de OC6 não pode entrar as V6 ou OC6 de madeira? Já que nas provas de OC1 os caras usam as canoas de carbono junto com as mais simples. Cara, primeiro, nós não temos essa quantidade de canoas aqui no Brasil, tá? As canoas de madeira são as canoas de coa, são as canoas que tem culturalmente, né? Tem essa divisão de classes lá, tá? V6 anda muito mais que a OC6, porque tem mais linha d'água, tá certo? Porém, mais difícil de fazer curva também, tá? Então existem todas essas questões que existem essas regras, tá, Fernando?
Eu acho que aqui já na OC1, cara, aí é aquilo, né? O Rogério sempre fala isso, pô, você vai começar a competir, cara, já investe num equipamento legal, né? Difícil, né? 18 pau, uma canoa boa de carbono. Então você tem que começar com as primeiras, né? E assim vai evoluindo, tá certo, meu querido? Espero que eu tenha respondido aí, vamos com tudo. Go Paddles, qual a importância da guarnição usar o mesmo remo e o mesmo tamanho? Uou, excelente pergunta, Go Paddles, muito legal. Cara, extremamente importante. Por quê? Porque a gente não tá procurando uma padronização que eu tanto falo, da remada, da movimentação. Ó, 37 pessoas, vamos mandando esse like aí, estamos arrebentando, galera. Tá? Eu vou responder essa e vou comunicar a vocês um assunto muito importante após isso. Cara, todo mundo com a mesmo remo, mesma pegada, o mesmo catch na água, a mesma, sabe, é a padronização, cara. Se cada um tem um remo, o catch vai ser diferente, entendeu? Então, com o catch, o drive da canoa, enfim, a finalização, a força que cada remo tem, a pá, o shaft, tudo move diferente se a gente tá falando de um nível, né, já ali bem competitivo de elite, né? Mas se uma guarnição que tá começando agora e tem a oportunidade de ter os mesmos remos, siga nesse play, entendeu? Agora, você falou outra coisa importante, o remo dá mesmo tamanho de pá ou tamanho de altura? Fiquei na dúvida aqui, quero que você me tire essa dúvida. Se for a pá, sim, todo mundo vai usar 24, legal. 20, eu usava uma 24,5, né? O meu banco de força usava 25, enfim. Eu acho que aí vai mais do individual. Eu acho que você tem que se aprimorar para aquele tamanho de pá, né? Então, eu acredito que se for a pá, legal. Se for todo mundo 24, usa todo mundo 24. Teste, eu sempre falo do teste. O que é melhor? É tão difícil a gente pontuar o que é melhor, né? A gente tem um norte, mas vamos testar? Pô, melhorou daquele jeito, melhorou, você se sentiu bem, individualidade de cada um, né? Vamos seguir nesse aí. Altura, altura aí eu acho que é interessante. Vem se falando sobre isso, né? Se você entender que os remos aumentaram um pouquinho, todo mundo vai nivelar a altura do remo, então esse apoio de todos vai ser igual. Então eu acho que é importante a altura também ser, tentar ser a mesma, né, para todo mundo ter o mesmo apoio, todo mundo ficar um pouco mais de pé na canoa, não ter mais aquele balanço que a gente fazia antigamente, tá? Excelente pergunta, Underpaddles, muito legal. Dá para escutar o vento e a chuva? Sim, está rufando. Gabriel Lopes, como podemos baixar a intensidade da remada, mas manter a velocidade média alta, 12,6, 13 km por hora? É possível? Uou, que pergunta massa. Renato Martins, seu boné tá guardado aqui. Cara, strokes por minuto, né? Mas se você tiver numa região onde você não tem influência de correnteza, por exemplo, ventos, você tá no neutro, e você consegue baixar um pouco o ritmo de 50 strokes, 55 para 45, mas você vai ter que manter muita padronização na remada de vocês, vai ter que ter muito apoio, muita potência, muita força na água, finalização bem feita, para vocês conseguirem manter essa velocidade baixar a intensidade. Na minha percepção aqui, a gente está falando de cadência, né? Então a gente está diminuindo o ritmo, mas mantendo força. Teste, de novo a gente cai no teste. Como que essa equipe... Eu acho difícil remar sem um giro muito alto, manter 13 por hora.
Estamos falando numa condição neutra aqui, tá, galera? Deixa eu ver, 37 colado aqui na live, impressionante. Mesmo sem... Tá funcionando o 4G, né? Caiu luz aqui, tá todo mundo junto. Você entendeu? Eu acho que é teste. É possível? Depende das condições, tá, Gabriel? Eu acho que a gente precisa testar isso aí. Se você tiver num downwind, por exemplo, eu acredito que você acelera e depois você surfa, e depois você vai lento, depois você acelera, surfa e vai lento. Agora, se você tá numa prova com um pouco de correnteza, com um pouco de vento, cara, eu acho que não dá para baixar muito esses strokes por minuto, porque 12, 6, 13 é uma média boa, alta, né? Inclusive, essa média, por exemplo, foi batida... essa que você está falando foi batida em Niterói, em julho agora, por diversas equipes, né? E você viu ali a condição, ali tinha um pouco de flat na Baía de São Francisco, depois você saía lá fora, tinha um pouco de ondulação, tinha uma correnteza invadindo aquela baía, né? Inclusive o Albert do Macani fez uma baita de uma raia, né? Um baita leme, né? Também navegação, enfim, tudo isso. Bom, vocês estão gostando dessa live aqui? Tem alguém aí? Fala comigo aqui, manda mais pergunta, deixa eu ver. Kalani Latanza na área, esse cara é um monstro, cara, gente finíssima, alto nível, cara. O Yogi, o cara realmente diferenciado. Show essa pergunta dos remos iguais, Wellington Coach, legal, que bom que deu pra responder, espero que vocês tenham entendido. V6 é um luxo, mas sobre as orientações e o encorajamento de Marcelo... Tá ficando mamão com açúcar lemear e remar na V6. Imagina. Tem que ir pra cima. Rafa Jesus. Boa noite. Altura. Bom, altura. Acho que eu falei da altura, Undergrounds. Undergo pedals. Falei da altura, é importante para ter o apoio, todo mundo simultâneo igual, porque a canoa levanta. Então, se você tem uma altura menor que a outra, esse apoio vai ter um certo delay, tá? Fê Magalhães, Renata, Fabinho Liseiro, mó galera entrando aqui, caramba, meu. Léo Matoso, Patrícia, eu tô deixando todo mundo para trás aqui, porque eu tava lendo aqui, ó, desculpa. Chile, porra, legal, galera, ó, tá top. Ana, quanto tempo? Você não vai me fazer uma pergunta? Você tá sinistro com a vela. Patrícia Cardial, minha linda. Se cuida nesse marzão aí, né? Top, Marcelo. Porra, legal, Cláudio. Querendo ir pra Floripa aí, mas vamos ver se dá certo no fim do ano. Adorando cada informação. Ele, legal. Salve, Renatão. Você não vai me fazer uma pergunta, Renatão? Hein? Fala pra mim. Vai fazer ou não vai? Então, se você não for fazer, eu vou seguir aqui com o bate-papo que eu tava aqui falando sobre... equipe, eu tava falando sobre escolher pessoas agora há pouco, né? Super importante, é uma pessoa que se doa pra equipe, que se doa pra aquilo. Olha lá, ele perguntou em relação à distribuição de peso. Ali teve uma pergunta sobre o peso na canoa que eu respondi, mas a distribuição, eu acho ela fundamental. Ela não pode estar muito... Deixa eu só fechar aqui essa porta aqui, peraí. Ela não pode estar muito pesada atrás. Depende também, se você for fazer um downwind, salve algumas exceções, é bom ter um pouco de peso na frente. Já conversando com algumas pessoas, a miragem é legal ter alguém pesado na frente. Enfim, são alguns testes que a gente precisa fazer, mas sempre centralizando o peso ali no meio. Essa distribuição, assim, essa matemática, ela é importante pensar e fazer, tá? Pô, Cláudio, tem uma galera aí, o cara de Floripa me chamou, já chamei a André também, que é minha aluna, enfim. Então, esse é um problema, Renatão. Pode secar, filho. Tenta secar, mano. Né? Dieta, entrega, realmente precisa ter alguém com esse peso lá na frente, cara. Entendeu? Eu acho complicado. A Fernanda, minha sócia na base, ela tá fazendo um leme agora, eu fiquei animadíssimo em montar uma mista, porque, enfim, uma leme leve, sabe fazer bem, leme e rema, e montar ali no meio uma guarnição legal, entendeu? Tô colando por aí pra entregar umas V3. Porra, legal. Lu, me chama, se você vem aqui pra Ilhabela, você me avisa, tá?
eu vou estar por aqui. Eu ia dar uma clínica em Santos, mas eu acho que vai miar. Eu não tô muito afim de ir mais, não. Estou pensando em começar a treinar em canoa individual. Chile, vá. Qual você sugere para começar, OC1 ou V1? Olha, Chile, se você tiver a oportunidade de remar nas duas, seria fantástico. A OC1 vai te aprimorar um pouco mais a técnica, né? Porque você vai conseguir controlar no pedalzinho. E a V1 vai te entregar um monte de informação que, né? Que aí é luxo, né? Tenho remado bastante de V1 ultimamente. Muito legal. Rafa de Jesus. Cara, essa live não para. Bom, tem gente aí? Ué, quantas pessoas tem aqui que eu não tô vendo? 37. Vamos bater 40, meu. Chama essa galera pra dentro. Com relação à regulagem de iacos. Com a ama. Mais fechado na parte da frente. A água pegando mais na parte de trás da ama. Excelente pergunta. Cara, normalmente eu gosto de testes. Sempre. Então, quando você fecha um pouquinho à frente, eu costumo dizer, parece que ela, eu sempre fiz isso, ela tem um drive melhor, sabe? Agora, de repente a condição não tá tão extreme, você deixa paralelo igual, uma água flat, pode ser, isso aí eu aprendi numa live que eu fiz com o Rogério e com o Basílio, né, de OC1. Então isso foi muito importante. Eu acho que é importante você testar para você conseguir entender como é esse procedimento para você. Agora, a parte de trás é muito individual isso, né? Por isso que eu gosto de fazer de um jeito e sempre fiz. Eu levanto bem a ama, entendeu? Tanto na OC6 como na individual não dá, né? Então, dá até um certo momento das regulagens. Eu gosto de levantar bem a ama, só que tem que cuidar com a parte de trás, que ela não pode ficar fazendo onda, né? Pra sair, porque ela vai ter um arrasto. Mesmo eu tô com um leme de uma canoa que eu comprei, que, meu, o leme é um negócio desse tamanho aqui, assim, ó. Eu sinto que o leme segura muito. Então eu tô pensando em fazer um lemezinho menor. Então tudo atrapalha, né? Então tem que entender essa sua parte de trás, o quanto que a saída da água tá ok, entendeu? Eu gosto sempre de levantar. O Marcelo, mas e aí, você vai testar o quê? Você vai, talvez num lago, eu não levantaria muito, eu deixaria ela mais colada na água, entendeu? Então, basicamente é isso, Rafa. Espero que eu tenha te ajudado. Meu, tô amando esse bate-papo aqui, a gente tá arrebentando. 40, somos 40, bateu os 40, aí sim. Aí vocês, ó, não consigo nem fazer aqui, ó, coraçãozinho pra vocês, ó. Vocês são demais. Bom, vou dar um recado para essas 40 pessoas que estão aqui. A plataforma da Remada Perfeita Nova tá no link da bio. Depois vocês deem uma passada lá. Meu, cadastre lá. Quem não tá cadastrado, meu, manda um e-mail para ficar ligado nos e-mail marketing que vão rolar. Tem o Além da Técnica, que é um grupo fechado de assinantes, super acessível pra gente, cara. Quem tiver a fim de mergulhar em aulas que eu vou dividir lá dentro, falando de além da técnica. A gente vai falar de técnica, mas a gente também vai falar de comportamento, alimentação, nutrição, suplementação, endurance, treinamento. A gente vai falar de previsão, eu vou trazer convidados especiais lá pra dentro. Então, um grupo super fechado, 4 aulas por mês. Meu, alucinante, vários bônus, vai ter certificado para quem finalizar todas as aulas e muito mais surpresa vem, tudo que passar pela minha cabeça eu vou colocar lá. Também tem lá a inscrição para o curso online, quem tiver afim, dá uma entrada lá. E tem um blog também, com algumas matérias que eu tenho começando a escrever, compartilhar lá no fim. Então essas são as novidades da plataforma. Vão no YouTube dar uma força pra gente, né? Não esqueçam, tá? A plataforma tá começando, mas, meu, vocês derem uma moral lá, compartilhar com a galera, vai ser muito legal. Também tem ali a consultoria VAA, meu, chegou com tudo, análise técnica, meu, última geração em plano de treinamento, trazendo todo o conceito de todos os esportes que eu pratico para dentro da canoa, pra gente realmente dar um passo além nos planos de treinamento estruturado que realizam sonhos de vocês, ok? Então esses eram os toques que eu tinha para dar aqui para vocês, só porque eu comecei a falar, um monte de gente sumiu, mas não tem problema. Vamos lá, Kátia Machado, remo de OC6, estou querendo investir em uma canoa OC2.
Até pensei na OC1, mas ainda me sinto um pouco insegura de remar sozinha. Acha que vale a pena? Olha só, eu vou falar a minha opinião, e acho que tem bastante gente aqui que vai concordar comigo. Eu gosto de OC1. Eu já tive OC2, assim, é uma canoa realmente que ela vai ter que precisar 2 toda hora, não é fácil carregar sozinha para pôr na água. Essa é a minha opinião, eu já tive e eu usei pouco. Se você tem um parceiro, pô, compra 2 OC1, vão treinar de OC1. Por mais que você, Kátia, se sinta insegura, colete, apito, avisa, rema costeando, vai ganhando confiança e vai. Tá bom, galera? Bom, mó galera aqui, alguém mais quer pergunta? Eu acho que a gente já tá caminhando pro fim aqui, né? OC1 é top, OC1, é isso aí, é OCI. OC1 é o caminho, é o caminho individual, todo mundo aqui concorda comigo, quem concorda vai falando aqui, ó, é OC1, individual. Boa noite, Kátia, você rema de OC1 por perto, vai que vai, OC1, todo mundo falando do OC1, então eu vou continuar já que vai pra V1, boa, pode ser V1 também. Esses dias foi engraçado que eu fui treinar em São José e o rapaz, ele nunca tinha remado em nenhuma canoa individual, ele pegou a V1, ele dominou, até bater um ventinho, levou ele lá pra onde ele não queria, aí a gente foi resgatar ele, mas é isso aí. É a maior galera aqui na OC1, ó, entendeu? Ó, depois a OC1 migra pra V1. Jerônimo, é isso aí, OC1 show. Porra, todo mundo compartilhando aqui, cara, assim eu fico emocionado com vocês, tá? E outra, se vocês forem lá na live, depois da live, dar uma olhada na plataforma nova, eu vou ficar muito feliz, tá? Porque eu sei quem foi e quem não foi, porque tá tudo marcado e registrado, tá? Bom, vou continuar aqui então falando de equipes. Aprendi a amar com minha amiga, a remar com ela. Olha só, valeu, galera! Isso aí, essa interação de vocês aqui não tem preço, tá? Minha primeira canoa foi uma OC1, depois nem olho mais, só V1 agora. Sim, a gente vai seguindo no caminho. E outra, a magia é V1, OC1, OC6, tá? Bike, natação, corrida e vamos pra cima, né? Bom, vamos lá, vou continuar aqui falando da equipe, de uma formação de equipe já enquanto não pinta nenhuma pergunta. E quando tudo dá errado na equipe, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente faz quando dá tudo errado numa equipe? Primeiro de tudo, assumir as responsabilidades, né? Eu acho que, primeiro de tudo, tem que assumir, assuma que errou, assuma o que falta melhorar para poder evoluir. Aprender com os próprios erros. Isso é peça fundamental para seguir adiante, tá? Fazer o que é certo e não o que é conveniente. Então vamos prestar atenção nisso também, tá? E seja muito resiliente para poder seguir à frente na evolução quando dá tudo errado. Uma competição que não deu certo, um resultado que não foi bom, fica todo mundo baixo astral, fica todo mundo down, mas é muito importante quando o erro acontece, analisar friamente. E eu tenho aqui, vou falar de uma passagem minha aqui, ó, volta à Ilha de Santo Amaro, acho que de 19, se eu não me engano. Meu, deu tudo errado. Deu tudo errado desde a Ilhabela até a volta para Ilhabela. Foi uma jornada de erros que eu, como estando na liderança ali, realmente eu fiquei com aquilo entalado um ano até a outra volta à ilha para poder desentalar tudo que eu deixei de fazer. Realmente eu já tinha feito várias voltas a Ilhabela, já várias voltas a Santo Amaro, já tinha feito várias travessias. E naquele ano que deu tudo errado, eu assumi a responsabilidade, eu que errei, mas a equipe estava coesa. Foi uma largada que a gente ficou travado com uma equipe chilena lá, que travou todas as canoas. Realmente a gente não conseguiu ir para frente. A gente já fez uma relargada, a gente foi muito bem, passamos muitas canoas, só que matou a equipe com 25K, sabe? Tivemos umas trocas que não foram boas. Bom, a equipe não estava junta, enfim, um monte de erro. Então aquele dia para mim foi uma grande experiência
para poder entender, assim, assumir responsabilidades, aprender com os erros, fazer o que é certo e seguir adiante, né? Então, com muita resiliência, mas eu fiquei entalado até o outro ano. Eu fiquei 3 meses, assim, muito, muito decepcionado comigo mesmo. Mas um grande aprendizado, é ali na dor, né? Lembra da dor? Quando dói, a gente aprende, né? Ale, e aí? Equipe me cansou um pouco, estou migrando para individual. Peguei uma canoa própria para competição e chega. Falta me confesso. Resiliência, paciência, saco com os egos. Olha, Ale, justamente eu estava aqui falando da formação de equipe enquanto vocês me perguntavam coisas. Eu achei que ia pertinente esse tema, acabei de assistir uma palestra do Bernardinho, então estou inspirado nisso aqui. Cara, o ego, ele é o grande... Tá escrito aqui, são palavras do Bernardinho. O grande vilão da formação de um verdadeiro time é o ego. O ego, ele não deixa... Ontem, quem não assistiu... Basílio! Seja bem-vindo, seu lindo. Aqui é a luz de velas, hein? O ego, ele atrapalha tudo. A canoa vem nos ensinar muitas coisas, ela vem nos trazer muito aprendizado, mar, canoa, indivíduo, ser humano, desculpa, perdão, respeito, harmonia, só que o ego, ele bloqueia todo esse aprendizado. O ego, ele vem, ele te pega, ele não deixa você caminhar, ele te trava. E isso é triste e cada um tem o seu tempo de descobrir os seus caminhos, né, Ale? Vá de individual, se você quiser uma orientação, eu tô aqui, entra lá na plataforma, vai na consultoria VAA e me chama lá que a gente ajeita você que tá na individual agora, tá bom? Shirley, minha aluna espetacular, essa é VIP, ela confiou lá em março do ano passado na primeira turma. Marcelo, o que você acha que o Brasil, obtendo resultados expressivos no Mundial, vai contribuir de que forma para o desenvolvimento do VAR no Brasil, no sentido de ter federações em todos os estados, CBVA, etc. Shirley, vamos lá, essa pergunta boa, mas eu acho que eu vou dividir ela aqui. Ô Luca, você pode pegar essa vela verde aí pra mim? Por favor? Eu não aguento mais segurar a vela aqui. Boa, lindão. Obrigado. Meu super filhão aqui tá junto comigo. Bom, vamos lá. O que eu acho disso que você falou agora, Chile? Os resultados dos brasileiros em Londres, eles vão contribuir para uma coisa. Pra gente entender o nível que nós estamos no mundo hoje, como que a gente vem evoluindo, né, nesse processo de tentar sair do amadorismo que ronda o tempo inteiro por causa do ego, né? 35 galera colada no escuro comigo aqui hoje, hein? Esse ego das pessoas, por exemplo, o estadual do Rio de Janeiro foi fantástico. Só que eu fiquei lá uma semana depois e eu fiquei ouvindo coisas terríveis. Parece que tava tudo bem, mas sempre algumas pessoas com a cabeça quente, questionando coisas e, sabe, não olhando, não se pondo no lugar das outras pessoas. A gente precisa fazer isso um pouquinho mais, né? Eu vou responder a sua pergunta, mas para falar um pouquinho do que os resultados do Mundial vão trazer. Cara, Chile, eu acho que eles vão trazer vão colocar onde que o Brasil tá crescendo, porque antigamente o Brasil ficava em que lugar, né? Ele tá perto, esses 500 metros ficou perto da Nova Zelândia, muito perto. A Nova Zelândia tem um histórico, né, cultural, né? Então acho que esses resultados são importantes para posicionar o nosso nível técnico. Quanto a ter federações em todos os estados, aí também comentei disso ontem, sobre essa importância. Isso tem que ser... a gente tem que ter um olhar maior do VAR para essas bases que estão crescendo. E as bases que já existem,
por mais que esse crescimento A ele seja por intrigas e por briga, talvez você não precisa ser mais super amigo daquele cara que era seu amigo e montou a base, mas se você tem um respeito em prol do VAA, pensar no crescimento do esporte, eu falo, 0,5% de cada população, de cada cidade, se começar a remar, não vai dar conta os clubes que existem para. Então a gente tem que ir para segurar essa demanda. Então a gente precisa ter uma visão maior de união mesmo. Independente se a gente fala ou não fala com aquela pessoa, a gente tem que pensar em prol do esporte para tentar sair do amadorismo. Aí sim vai sair, né? Se todo mundo se reunir, como eu percebi que em Vila Velha houve uma expansão em um ano brutal. Fizeram uma associação, mas não necessariamente essa associação é para combater a Federação do Espírito Santo. Eu acho que tudo agrega. Então também depende dos líderes que estão na ponta. O Jefferson, mais uma vez vou falar dele aqui, ontem eu falei dele, ele está fazendo um trabalho excepcional. Esquilo, entre outros, na Bahia, também eles estão com uma federação, apesar de ter tido no último baiano umas questões estranhas que eu tô longe, mas eu não compartilho muito com a informação que chegou para mim, né? Então eu acho que essas coisas vão acontecer e vão fazer o esporte crescer. Precisa se unir, cada estado precisa ter a força para conseguir se legalizar e aí todo mundo se vincular à CBVA. Eu acho que esse é o caminho, tá, Chile? Mas não acredito que os resultados possam interferir nisso. Isso vem mais das bases dos clubes. É claro que dá um ânimo, né? Pô, vai indo bem, tendo bons resultados, pessoal voltando para o Rio, para Niterói, Espírito Santo, para todos os lugares do Brasil, com essa experiência que eles adquiriram e compartilhar com a gente, é muito importante para somar para o esporte. Eu acredito que soma sempre, tá? Clau, é isso aí. Fernando, mais uma pergunta. A V3 é uma bela opção, a formação fica mais fácil. Infinitamente você coloca ela no seu carro e vai para onde você quiser. Boa noite, Basílio, lindão. V3 é o futuro, isso aí. Vitor Frazão, Cabo Frio. O que é mais importante na equipe de remadores fortes com pouca técnica? Ou o remador mais técnico com pouca força? Boa pergunta, deixa eu pegar ela aqui. O que é mais importante na equipe de remadores? Fortes com pouca técnica ou o remador mais técnico com pouca força? Cara, a técnica, ela vai conseguir fazer você progredir muito mais, né? Ela vai conseguir fazer você progredir muito mais, mas às vezes essa brutalidade, ela supera, eu acredito, se for em raias curtas, tá? Mas a gente tem que pensar que uma equipe técnica, por exemplo, 2 equipes técnicas, mas uma mais forte, essa vai ganhar. A gente sabe que isso tem acontecido com as 2 grandes equipes do Brasil, tá? Então, eu acredito que a técnica ela sempre vai vencer a força, mas também precisa ver quantos quilômetros são e se você tem uma outra equipe atrelando técnica com força, aí é o combo mágico, tá, Vitor? Espero que eu tenha respondido. Ale, cara, remar pra mim é tesão. Quando vira obrigação, é estresse, eu saio fora. Bom, é o tal do comprometimento, né? É equipe, né? É a entrega que eu tava falando aqui. Tá todo mundo no mode on, no objetivo? Porque se um não tiver, ele não vai caber na guarnição, entendeu? Então tem que ser tudo muito claro e transparente, entendeu? Eu tô falando sobre isso aqui. Agora, torço pra meu amigo, estarei nos mares alone. Futuro, quero ir morro, hein? Ale, então me chama lá na consultoria VAA que eu levo você pra morro, tá? Boa noite, Vaguinho. Ó, uma galera aqui. Fala, Pati. Vaguinho, como é que você tá aí? Maluco com Saquarema? Não quero acender a lanterna. Quero ficar à luz de vela aqui. Já me programei. Vou até ler um livro na hora que eu terminar aqui. Ju, uma galera aqui. Porra, mó galera, cara. Vocês são demais, meu. Super! Essa live no escuro, sem avisar e bombando aqui. O ego é o seu pior inimigo. Sim, infelizmente,
culturalmente o brasileiro tem implicância com o vizinho se dando bem. Thiago, cara, a questão é o seguinte, a gente tem que olhar pra gente. Se o vizinho tá se dando bem, ele tá fazendo um trabalho melhor. Então você tem que ter resiliência, tem que ter calma, paciência, olhar pra você, ter calma e não ficar agredindo ou querendo, falando do outro. Você não pode estar preocupado com você, tem que estar preocupado com você. Então, com o seu crescimento, com os seus alunos, com a sua dinâmica com o seu clube, enfim. Então, quando você tira o olho do seu e começa a olhar do outro, começa a dar os problemas. Então, se o do lado está fazendo um bom trabalho, faça o seu diferencial, faça um bom trabalho também. E o do lado vai fazer o outro trabalho também, diferenciado. E cada um é de um jeito, cada um tem uma dinâmica. E assim o esporte vai crescendo. Sem ranço. É difícil, mas a gente tem que tentar, quando sente aquela coisa no coração, calma, respira, fala, meu, calma, deixa acontecer, sabe, deixa, vai fazer suas coisas. Eu há muito tempo não sinto esse lance do ego, né, não que eu não tenha, tá, não é isso que eu tô falando, mas já trabalhei bem isso, eu venho de equipe de basquetebol profissional, eu joguei 15 anos, então não é de hoje que eu estou envolvido com grupos e equipes e liderança, então eu consigo trabalhar hoje um pouco melhor. E até esses tempos atrás aí eu senti um pouquinho, aí eu falei, não, calma, cara, o que tá acontecendo? Isso aí não tá certo, né? Então vamos respirar fundo e vai. Você quer falar comigo? Não? Então vambora. Quer vir aqui? Você foi atrás do moranguinho? Bora! Boa, galera, é isso aí. Ceará agora confederação. Thiago, é isso. Eu acho que até a própria formação dessa federação, eu participei um pouco, mas ninguém sabe. Não participei, mas eu acompanhei, desculpa. Um pouco com alguns líderes aí. E eu dou uma força, porque o Ceará é uma potência e vocês talvez não saibam, mas vocês devem saber, porque Fortaleza tem muitos remadores lá pra cima também, em todos os lugares. Dá um moranguinho, papai. Obrigado. Moranguinho. Tudo em prol desse esporte e a cultura que nos ensina todos os dias. Clau, sim. E eu digo mais. Esse ego, ele aparece muito também, não só com a divisão de bases, mas quando a competição é muito tóxica e o líder não consegue expressar essa liderança de uma maneira, num viés bom, isso começa a dar o pau, né? Floripa tá muito massa, muitas bases. Me falaram que tem 10 bases aí em Floripa. Ana Clara, o bom resultado no Mundial dá visibilidade ao esporte e a motivação aos iniciantes? Sim, claro. Cara, qualquer estão representando o Brasil, né, na canoa. Então nós somos uma única célula. A gente tem que estar todo mundo torcendo para eles, independente de bandeira. Todo mundo se une. Eu tive a oportunidade de ir para um sul-americano e você vê, fica todo mundo junto e misturado. Isso é maravilhoso. Eu espero que essa experiência em Londres, as pessoas voltem para cá, para o Brasil, para suas bases, com esse valor de união, com esse valor de compartilhar, de os pés no chão, né? Que a gente tem muito que aprender, que a gente está num caminho certo. Eu torço para isso, né? Muito, tá? E é muita motivação, sim, para os iniciantes. É claro, como não, né? Técnica prevalece a força. Sim, Thiago, Astral barra Rodrigão. Ah, moleque, aloha, bro. Tamo aqui, na luz de velas. Vou chamá-lo, minha canoa está chegando, vou me adaptar e te chamo. Com certeza. Bonito. Tá com um pivetinho aqui comigo aqui. Valeu, mano, saindo quando vir na Baixada... valeu, saindo. Quando vir na Baixada Santista, bora tomar um café. Wellington, sim, era pra estar aí nesse sábado, mas me parece que não vai dar certo. Cada um olha pro seu umbigo e bola pra frente, né, Lucão? Fernando Fernandes, esse aqui é meu aluno, o Luca. Acredito que a técnica é fundamental, mas pra performance tem que ter força. Sim, treino fora da água é importante, acredito. Sim, é aquilo que eu falo, você começa a treinar
começa a evoluir e aí você começa a se preocupar cada vez mais. Alimentação, treinamento físico, aeróbico, força e muito mais. O que aconteceu? Tá acabando já. Eu já vou acabar, né? Tô on. Evento montado e pronto. C4 na água no domingo. Ah, Vaguinho, você é demais. Quero levar meu filhão lá, né? Já vou terminar, filhão. Peraí, bonitinho. Não dá pra ficar aqui agora. Fala, linda. Não, já vamos. Tá desligado, não tem energia. Já vou terminar aqui. A gente vai contar uma história. Gabi, ó, montando uma equipe iniciante. Foco na técnica, engateando. Não tem problema. Eu adoro equipes iniciantes porque a evolução é muito rápida. A formação se deu por afinidade. Importante. Tem que ser prazeroso, sim. Pensando em uma prova que o percurso seja girado. Desafio dos faróis em Salvador. Gabi, muito legal. Muito legal. Eu acho que você está no caminho certo. O mais importante você já tem, que é a humana, essa união da guarnição, tá? Se você quiser, vai lá na plataforma ali, nova, entra lá no Consultoria Vai e me manda um alô que a gente realiza esse seu sonho. Não pagou a conta de luz. Não, entrou a tufa aqui, Rodrigão. É isso que aconteceu. Ó, a galera... Luca, a galera não para de perguntar. Aí eu tenho que responder. Aguenta aí, menino. Quando olharmos para nós mesmos, o trabalho flui. Quando você coloca o foco em destruir o outro, o ruim volta contra si. Perfeito, Rafa. É isso aí. Estamos chegando e comemorando nosso aniversário juntos. Boa, Rafa. Vaguinho é luxo, hein? Mó galera caindo pra dentro aqui. Cara, eu acho que eu vou terminar, hein? Que dia hoje pro VAR brasileiro, hein? Sim, foi espetacular. Eu acompanhei pouco, porque eu tava estudando, tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, gravando vídeos pra o além da técnica, então foi complicado hoje o dia, com meu moleque, um monte de coisa aqui. Bom, ficou louco de felicidade quando estou em competição e olho para o lado e vejo uns monstros. Melhor sensação é dividir a raia com os brabos do Brasil, não querer que ele fale ou desista. Cara, é exatamente isso. Vamos pra raia do brasileiro, vamos se encontrar, vamos compartilhar, vamos aprender e vamos subir. Esse é o nível, tá? Vem pra Fortaleza! Aqui tá precisando muito de você. Falei hoje com o Galdino, hein? Só que a gente falou de outro assunto, tá? Bom, galera, eu acho que é isso. Eu vou finalizar aqui com um grande alô pra vocês. Ó, chegou uma pergunta aqui em questionamentos aqui, ó. Tá chegando, vem aqui. Castor com saudade. Ah, nem me fala. Castorzão é luxo. Fui, queridão. Mais luz e menos ego. Com certeza, Vaguinho é um exemplo de líder. É um cara que, esbanja uma liderança surreal. Quem puder conhecer e vai conhecer agora no Aloha Saquarema vai ver. Bom, galera, é isso. Eu vou terminar aqui com a equipe. Obrigado à audiência de vocês, colado na live, mesmo com o Boom, junto. Equipe, valores, cultura e propósito. É isso que a gente precisa pegar. Time. Ser um time é mais do que ter um... ego, é isso aí. Ter um time é mais do que ter mais do que tudo. É isso aí, galera. Ó, então vamos com tudo, galera. Valeu, obrigado. Não esqueço de dar agora uma passadinha ali no link da bio. Entrem lá na plataforma. Quem quiser uma consultoria, vai lá. Vai se informar no Além da Técnica, muita coisa ali legal, muita coisa rolando. E é isso. Beijo grande pra vocês, um grande abraço. Não, Luca, não faz isso. Boa noite e a gente se vê em breve. Aloha! Valeu, meu brother, um grande aloha pra vocês. Valeu, beijo grande. Obrigado a presença, vocês são demais. Eu nunca estaria aqui se não fosse vocês. Compartilhem essa live, a live do escuro, que foi demais, falamos de um monte de coisa, foi demais, muito obrigado por vocês estarem aqui, não esqueçam de passar no link da bio, deixem lá a opinião de vocês, tem um blog lá também que eu tô começando a escrever umas coisinhas e a gente se vê de sopetão por aí na internet, de repente. Aloha!